Olá a todos os irmãos. Mais uma vez estamos aqui, nesse canal virtual, trazendo temas importantes para que possamos refletir sobre os mesmos. Então vamos pedir que Deus, que Jesus, na sua infinita bondade, abrace a todos, trazendo conforto, trazendo tranquilidade, trazendo união nos nossos lares. E que neste momento em que todos estamos passando por provações no campo da paciência, na indulgência, com resignação, nós possamos extrair lições desta passagem do Evangelho que abordaremos hoje. Que nós possamos tirar muitas reflexões para os nossos aprendizados e que essas reflexões nos auxiliem de alguma forma na continuidade dessa experiência reencarnatória pela qual estamos passando. Antes de iniciar essa abordagem do tema, do capítulo 19 do Evangelho, a fé transporta montanhas, eu quero dizer que eu me sinto muito feliz, muito agradecido por fazer parte dessa equipe de alunos, dessa equipe de voluntários desta casa. O Grupo Espírita Irmão Ismael está completando 70 anos neste mês de junho, por causa da dedicação de irmãos que não mediram esforço no trabalho do bem, com amor, com perseverança. Essa casa vem superando desafios, sempre buscando atender a todos que procuram satisfazer as suas necessidades, sejam elas materiais, sejam elas espirituais, e que nós possamos sempre comemorar datas importantes como esta. E eu tenho a certeza que todos que por esta casa passaram e todos que ainda aqui desenvolvem alguma atividade sempre nortearam as suas ações no Evangelho do Cristo, fazendo dessa casa um foco de luz para aqueles que passam por momentos difíceis. É reconfortante saber que muitos são os amigos espirituais que passaram por aqui e que hoje irradiam luz e proteção para que a nossa tarefa continue próspera, com muito amor, com muita entrega ao próximo. E é exatamente este o tema proposto para a nossa reflexão na exposição de hoje. Porque fé tem a ver com fidelidade, e fidelidade tem a ver com entrega. A gente sabe que por mais de 2000 anos, nós somos educados a entender a fé como crença. E isto até hoje é o que a maioria das pessoas acredita, A maioria das pessoas entende que ter fé é acreditar, ou não acreditar. Não ter fé é não acreditar e ter fé é acreditar. Mas fé não é isso. Acreditar é apenas um pressuposto que faz parte desse sentimento que é muito mais do que simplesmente acreditar. Se nós formos na origem da palavra fé, seja no hebraico, que é a língua dos textos bíblicos, seja no grego, no Novo Testamento, que foi escrito no Novo Testamento, em grego, e também no latim, que é a origem das línguas atuais, nós vamos ver que fé não tem a ver com crença. No grego, que foi o Novo Testamento, a palavra original é pistes. No hebraico, no Velho Testamento, é emonartes, que traduzido é literalmente fidelidade. Se a gente pegar o latim, que está mais próximo agora à nossa realidade, nós temos a palavra fé originada de fides, que também significa fidelidade. Então, fidelidade, ter fé, é ser fiel. Fé é fidelidade. E não tem como pensarmos em fidelidade se não pensarmos antes em relacionamento, não é verdade? Então, se a associação de fé está totalmente linkada aos nossos relacionamentos, a nos relacionarmos com algo ou nos relacionarmos com alguém, tem uma grande diferença em dizer que se acredita no relacionamento e dizer que se é fiel ao relacionamento. Ou seja, ser fiel, ter fé,
é significativamente mais abrangente do que simplesmente acreditar. Porque fé tem a ver com entrega, com fidelidade, que pode ser numa relação conjugal, que pode ser numa relação maternal, pode ser numa relação filial, mas se potencializa quando esta entrega, esta fé, está associada com o nosso Criador, com o nosso Pai Celestial. E este é o nosso maior desafio. E é aqui que começam as nossas reflexões. A nossa evolução como seres espirituais, ela está linkada diretamente ao nosso potencial de entrega. A nossa evolução como seres espirituais está linkada diretamente ao nosso potencial de entrega. E como nos instruiu Jesus, essa entrega passa pelo amor ao próximo. Pois toda a fé depositada nos nossos irmãos, toda a entrega nossa para darmos mais conforto, mais esperança, mais oportunidades, mais amor a outro irmão, chega diretamente ao Pai. Vai chegar lá. E é desta forma, nos entregando ao próximo, que, colocando em prática as nossas virtudes, que aí a gente vai transportar, de fato, essas montanhas que Jesus colocou na parábola, as montanhas que estão no nosso caminho e que nós seremos capazes de transportar daqui para ali com a nossa fé. Ser fiel a Deus através da prática do amor ao próximo é a lição maior de Jesus. Jesus falou: ama o teu próximo como a ti mesmo, pois isso é o mesmo que amar a Deus. Então a proposta do Evangelho de Jesus é que mudemos a forma de entender este conceito de fé. Pois por muitos séculos a nossa experiência de fé tem sido, acima de tudo, uma transferência de responsabilidades. Por muitos séculos nós entendemos que fé é uma postura de simplesmente esperar uma atuação do alto, que essa atuação do alto se faça sentir em nossas vidas. Por muitos séculos, a fé tem sido para nós o cumprimento, muitas vezes de fórmulas exteriores, fórmulas pré-concebidas, de frequentar algum culto, alguma igreja, de obedecermos a determinados sacramentos, de praticar algum ato de adoração exterior. A nossa fé estava ligada a isso, está ligada a isso. Muitos de nós ainda pensam assim. Mas sem que isso representasse de fato, para nós, a vivência e a valorização de novos valores íntimos. E sem que isso representasse, de nossa parte, um mergulho mais profundo em nós mesmos, com a sinceridade, com a humildade, na identificação das nossas imperfeições, das nossas limitações, e o sincero desejo e esforço de superar essas limitações, buscando nos aperfeiçoarmos, superando o homem velho, abrindo gradativamente o eu divino, com o propósito único de evoluir espiritualmente. Então, por muitos séculos, a fé tem representado para nós uma postura de expectativa, de ficar esperando, de receber apenas, transferindo ao Criador ou às forças celestiais trabalhos, realizações, esforços que na verdade cabem a nós, ao nosso empenho, à nossa dedicação, à nossa entrega. E é para isso que o Evangelho de Jesus vem nos despertar, para a importância de ir além desse conceito equivocado de fé e entender que é, na verdade, uma colaboração. Pois somente nesse sentido de congregação da fé humana alinhada com a fé divina é que estaremos de fato falando de fé. Quando há algo que parta da criatura humana, mais do que simples expectativa, mais do que simplesmente esperar, quando algo parta de nós em termos de esforço, de dedicação, de entrega,
com sincero desejo de compreender o que precisa fazer, e quando esse esforço, esta parcela humana, encontra a parcela divina, que nunca falta na criação, o amparo, a misericórdia, a inspiração, a providência divina, então é uma mistura de dois elementos fundamentais: a fé humana, nossos esforços, e a fé divina, a providência que vem do Pai, que vai dar essa ideia mais original de fé, que com certeza está pautada em termos de relação, que, como eu já me referi anteriormente, fé é relacionamento. Relacionamento entre, nesse caso aqui, entre Criador e criatura. E que, quando bem estabelecido, quando bem estruturado, quando harmonioso, trará resultados fantásticos, a ponto de Jesus dizer que, se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, seríamos capazes de transportar todas as montanhas que entravam a nossa evolução como espíritos. Nós podemos falar para a montanha: vá dali para ali que ela irá. Estamos falando dos nossos problemas, das nossas aflições, daquilo que nos impede de seguir adiante. Com a fé, nós teremos tudo isso mais facilitado. Então, o estudo desse capítulo sobre a fé é levar-nos a uma reflexão do quanto ainda estamos ligados a este ser que só espera pela providência divina, o quanto ainda estamos ligados a esses atavismos muito presentes ainda na nossa bagagem e que demonstram uma apatia da nossa parte na busca por uma mudança neste relacionamento com Deus. E quanto em nós já avançou nessa relação. O quanto já estamos nos movendo em direção a este amparo. Fidelidade é uma via de mão dupla. Então, resumindo, fé tem a ver com fidelidade, que tem a ver com relacionamento, que vai dar certo se nós fizermos a nossa parte, porque Deus sempre faz a parte dele. E quando as coisas não dão certo, quando as coisas não andam, não se encaixam como esperaríamos, foi pela nossa invigilância, pela nossa imprevidência. E em reconhecendo isso, tomemos a responsabilidade para nós e não imputemos ao Criador. Porque o Pai sempre quer o melhor para nós. Porém, Ele nos dá liberdade de escolha. E nem sempre nós a fazemos da melhor forma. Só reforçando, para que a sua reflexão sobre o tema não se perca, é importante nunca esquecer que, para que este relacionamento entre o Criador e a criatura dê certo, cada uma das partes tem que dar o seu melhor. E sabemos que, da parte do Pai, nós teremos sempre o melhor. Isso é o que Paulo sempre pregava. Nessa relação de fidelidade entre as partes do Criador, teremos sempre o melhor, porque Deus é fiel. Mas e a criatura? E a nossa fidelidade aos desígnios do alto, a nossa fidelidade às leis divinas, a nossa fidelidade à nossa consciência, a nossa entrega ao próximo? Do alto nunca faltará amparo. O grande desafio nosso é subirmos em direção a esse amparo. E essa relação, quando bem estabelecida, é linda demais. Quando bem estabelecida, não existem palavras que a descrevam. Tanto que certa vez perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá o que ela falava quando rezava para Deus, e ela respondeu: eu não falo nada, eu só escuto. E aí o Gaiato perguntou: tá, então vou te pegar agora, então o que é que ele fala quando vocês falam? Quando tu diz que ele fala, tu só escuta, o que é que Deus fala? Deus, ele não fala nada, ele também só escuta. Então é esta relação de fé a nível de consciência. Ela é tão forte que só vamos entender ela quando nós chegarmos lá. Então vamos agradecer a Deus as oportunidades que recebemos diariamente de melhorarmos essa relação com Ele, colocando em prática as lições de Jesus, pois através deste caminho chegaremos a uma condição de melhor relacionamento com o que realmente importa nessa nossa jornada evolutiva.
E eu indico para a continuação do estudo que todos leiam o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde trará lições importantes como o poder da fé, a fé religiosa, condição inabalável, parábola da figueira que secou e as instruções dos Espíritos, né? A fé é a mãe da esperança e da caridade e a fé humana e divina. Que tenham todos uma semana repleta de oportunidades e realizações. Fiquem com Deus.